Fala, galera da Connection, estamos começando aqui mais um depoimento com os alunos da Connection Austrália. Hoje a gente vai conversar com a Juliana Chaves, nossa querida Juliana Chaves. Ela está na Austrália desde 2016. Oi, Ju, tudo bom? Oi, e você? Tô ótima. Que bom, tudo bem também aqui. Ju, vamos contar um pouquinho sobre sua história aqui na Austrália. Você que chegou em 2016, conta pra gente como você chegou até a Connection Austrália e qual era o seu plano quando chegou aqui. Então, eu cheguei na Connection Austrália quando eu fui renovar meu visto. Eu não vim com a Connection Austrália, mas quando eu fui renovar meu visto, eu queria ficar um tempo a mais para poder melhorar o meu inglês e para tentar uma bolsa de pós-graduação aqui. E aí eu tinha ido em algumas outras agências que tinham me vendido o beabá, que eu não tinha gostado muito. E aí uma amigona minha tinha acabado de renovar o visto dela com a Connection Austrália e o Ed atendeu ela. E ela me indicou ele e quando eu fui, ele atendeu as minhas expectativas. Na verdade, ele superou as minhas expectativas. Conta para nós o que você, quando você chegou na agência, o que você falou, o que você pediu, o que você declarou, na verdade, né? Porque você fez uma declaração, você falou, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Então, eu já sabia o que eu queria fazer na Austrália e qual era o plano que eu gostaria de seguir. Porque quando eu estava no Brasil, eu larguei uma bolsa de mestrado que eu tinha conseguido na USP, no lugar onde eu tinha feito minha iniciação científica, estava tudo certo, mas aí quando chegou na hora de eu escrever os meus reports, eu não conseguia escrever, meu inglês era muito ruim, e aí eu decidi que eu deveria tentar aqui. E aí, todas as outras agências que eu tentei falavam, mas isso é difícil. E aí me dava as opções que pagavam. Só que eu não tinha dinheiro para custear uma pós-graduação aqui. Então, eu falei pro Ed, eu preciso de renovar meu visto por o máximo de tempo que eu puder, algum curso que seja relevante à minha área, porque eu não quero fazer nada que eu não vá usar, e que eu possa estudar este curso, plus fazer um curso preparatório para o IELTS. E assim foi feito. A gente renovou, acho que por um período de 6 meses de inglês e depois mais 2 anos e meio de curso vocacional. Então, você fez um pouquinho mais de inglês para poder melhorar ainda mais. E quando começou o curso vocacional, você ainda estudava por fora para poder conseguir a sua tão sonhada bolsa de estudos na Austrália para poder fazer o seu doutorado, né? Conta para nós qual que é a sua área, na verdade. Você se formou em qual curso no Brasil? Qual é a sua formação no Brasil? Então, eu fiz biomedicina no Brasil. E aí, durante a minha graduação, eu fiz um estágio que é um estágio científico que a gente chama, que chama iniciação científica, que aqui na Austrália é considerado como honors. E aí, aqui você tem o limite que eles fazem o honors é de 1 a 1 ano e meio. E no Brasil, você pode fazer a quantidade que você até você se formar. No meu caso, eu entrei no honors quando eu tinha 8 meses de graduação. E aí eu fiz até eu terminar minha graduação. Ótimo, aí sim. Que legal, que bacana, Ju. Conta pra gente como foi conseguir uma bolsa de 100% de doutorado aqui na Austrália, na área de biomedicina, na QUT, que é uma das faculdades mais bem renomadas do país. Então, eu não só ganhei na QUT, como eu também ganhei na Universidade de Melbourne. Uau. Foi um processo longo, mas a primeira coisa que eu acho que que a gente tem que enfatizar quando você está tentando uma coisa nesse nível, é uma coisa grande, né? Então, você tem que ter paciência, tudo na vida tem tempo. E eu tô falando isso porque agora eu já consegui, mas na época era muito difícil eu ter essa resiliência. Só que, primeiro de tudo, você tem que dar um tempo que realmente seja um tempo válido. Certo? Não tem como eu chegar e falar, eu vou tentar a bolsa nesse semestre e é isso aí. Não, pode ser que você consiga de primeira, mas a maioria das vezes não é o que acontece. No meu caso, o que eu fiz? Assim como a Ed já citou, eu renovei para um pouco mais de inglês, então eu fiz um curso preparatório para fazer o IELTS. Só que, na verdade, foram
4 meses a mais de inglês que eu fiz, que me ajudaram muito para entender mais sobre regras gramaticais e o que eu não tinha base, né? Enfim, aí eu fiz esse curso e depois depois de 2 meses eu comecei a fazer o diploma em liderança e gerenciamento. E aí, quando eu fazia o diploma em liderança e gerenciamento, eram 2 vezes por semana. Então, tinha os outros 3 dias para poder estudar para o IELTS. E assim foi o que eu fiz. Eu demorei para conseguir a bolsa 1 ano e meio, porque eu não sabia quais eram os steps que eu deveria, tipo assim, o que era primeiro. Se eu tinha que primeiro conseguir passar na bolsa, passar no IELTS, porque você tem que fazer ou IELTS ou PT Academic, e aí você tem que tirar, no meu caso, porque era a parte de biomedicina, eu tinha que ter um mínimo, um overall de 6,5, nada abaixo de 6. E aí esse foi o meu problema, porque eu tirava 777, só que na hora do writing eu não conseguia passar de 5,5. Eu fiz o teste 4 vezes, só que eu fiz o 4 vezes, tipo, 1 vez no mês. Foi aí que eu errei. A gente não é de uma hora para outra que o seu inglês vai melhorar. É uma coisa, demora mais ou menos 6 meses para você conseguir a nota. De 3 a 6 meses para você conseguir a nota. Por isso que os cursos preparatórios é esse tempo. Então, uma dica que eu dou é não faça o IELTS ou o PT quando você for precisar. Você tente fazer o quanto antes, mesmo que você ache que você não está preparado. É bom você fazer para você ver o quão longe você está e trabalhar naquilo que você está indo mais demorado. Enfim, eu estava querendo uma bolsa de mestrado, porque, como eu disse, eu não tenho mestrado, eu fiz só iniciação científica. E aí eu consegui, outra dica valiosa, nunca aplique, seja humilde. Você está começando uma carreira, você está começando do zero, você zerou a vida, você veio do Brasil, ninguém te conhece. Então, você pode ser o melhor profissional do mundo, ninguém te conhece. Então, você tem que ir pelo baixo. Eu tentei, isso foi uma dica que o Ed me deu, eu tentei um voluntariado. Então, eu aplicava para um voluntariado dentro de um laboratório, porque o meu doutorado é baseado em pesquisa científica. Então, eu venho para o lab todos os dias. E aí, eu faço a minha pesquisa, não é coleta de dados ou algo desse tipo. Então, eu tentei aplicar para uma vaga de voluntariado para mostrar o que eu sabia. E aí, eu enviei mais de 150 e-mails para conseguir. Porém, australiano é totalmente diferente de brasileiro. A gente quer explicar quer fazer um texto, né? Para explicar a nossa história, não sei o que, blá, blá. Isso você põe na sua cover letter. Você tem que ser o mais simples e explícito que você puder. Seja objetivo. O voluntariado é bom, sim, você fazer, porque abre suas portas, faz você criar networks. E aí eu consegui uma entrevista para fazer o voluntariado com um brasileiro e com um chileno. Quando eu me apresentei para o brasileiro, ele pediu para eu fazer... A primeira coisa que ele falou é só em inglês, não fale comigo em português. E na hora eu fiquei muito mal, porque tipo, é óbvio que eu fui para uma entrevista preparada para falar inglês. E não era porque eu era brasileira que ele estava aceitando o e-mail que eu enviei para ele para tentar pegar um voluntariado. E essa pessoa foi muito importante para mim, porque, como eu disse, eu estava aplicando para o mestrado, e aí eu não sabia como que funcionava. E ele falou assim, por que você está aplicando para o mestrado? Olha o seu currículo. Outra dica, se dê valor. Porque às vezes a gente acha que o que a gente tem não é tão grande quanto a outra pessoa. Eu, pelo menos, me comparo com as outras pessoas, vendo, tipo, essa pessoa é melhor que eu nisso, nisso, nisso. Eu nunca fico pensando, eu sou melhor que ela nisso, nisso, nisso. Enfim. Então, como o doutorado é muito comum para a galera fazer depois do mestrado, eu achava muito difícil eu conseguir. E aí, esse cara, eu fiz a entrevista, não passei, mas porque a vaga dele era para mestrado, e
a Austrália não dá bolsa de mestrado mais de 50%, ele falou para mim, você tem que aplicar para doutorado. O seu currículo é doutorado. Por que o meu currículo era doutorado? Eu tinha mais de 1 ano de iniciação científica e, por conta da minha iniciação científica, eu consegui publicar um paper. Na época, eu tinha um paper publicado como coautora. E aqui, para você aplicar para doutorado, você tem que ter um artigo científico publicado. E aí, pelo menos um. Aí eu tinha um e o outro estava submetido. E, enfim, não passei nele, comecei a fazer o voluntariado no chileno, que aí foi a outra entrevista que eu fiz depois de algumas semanas. E aí eu falei para ele, a minha abordagem foi completamente diferente. Eu falei, olha, eu quero doutorado. Porque aí eu entendi como que se jogava. E aí depois que eu comecei a aplicar para o doutorado, na outra entrevista, eu consegui a vaga de voluntariado, fiz 3 meses de voluntariado, fazendo o meu curso de inglês, fazendo o meu curso de diploma e trabalhando de cleaner. E aí eu fiz, depois disso, ele me contratou como assistente de pesquisa, eu vou dar uma resumida, porque é bem longa. E aí, nesse processo, eu fiquei tentando passar na prova do IELTS e, enfim. No final das contas, eu não consegui a bolsa neste laboratório que eu comecei, porém, este laboratório que eu comecei, ele me deu uma carta de referência e aí eu apliquei em outros lugares. Por conta da minha experiência com voluntariado e como assistente de pesquisa, eu consegui aplicar para bolsa, para outros laboratórios que conseguiram me pegar. E aí eu comecei de novo como assistente de pesquisa e apliquei na Universidade de Queensland, na Universidade na QT e apliquei na Universidade de Melbourne, porque o professor que eu consegui o link, né, que me aceitou como aluna dele de doutorado, como futura aluna dele de doutorado, tinha trabalhado 20 anos na Universidade de Melbourne, e aí seria mais uma carta que eu poderia jogar caso a QT e a Universidade de Queensland não desse certo. Então, foi basicamente isso. Vamos continuar, então, a entrevista aqui com a Juliana Chaves na parte 2, e ela vai continuar falando sobre o processo da bolsa de doutorado.